Igaraçu! Alô, comarca de Duarte Coelho, Caladão, direto da comarca dos Calados, direto da Calados House, aqui Igaraçu, da comarca de Duarte Coelho. E aí, gente, como é que tá esse período aí de distanciamento social? Todo mundo em casa? Todo mundo engurujado, todo mundo usando máscara, é isso aí mesmo. Vamos ficar em casa para logo isso tudo passar e a gente voltar para o nosso convívio no colégio. Esses dias são difíceis, são tempos difíceis, momentos difíceis, mas com fé no Pai nós iremos ultrapassar, vamos vencer esse vírus, dar um pontapé nele e voltar para o normal, voltar para a nossa vida. Porque esse negócio de videoaula é até bom. Eu gosto da câmera, eu gosto da resenha, eu falo com vocês, mas vocês não falam comigo, mas eu tô gostando. Mas, na verdade, minha paixão mesmo é a convivência. Na verdade, minha paixão mesmo é a sala de aula, é o estar com vocês, é o convívio, é o tocar, entendeu? É o trocar de ideias, é estar pertinho, é isso aí que Caladão deseja. Mas enquanto não podemos estar juntos, vamos fazendo videoaula. E lembrem-se, a distância permite a saudade, mas jamais o esquecimento da pessoa amada. Beleza? Então pensa nisso, galera. Tamo junto. Beijão pra vocês. Vamos começar a aula sem mais delongas. O assunto de hoje é globalização. Aleluia! Que esse assunto globalização, ele persegue vocês. Esse assunto, ele foi dado no 8º. Esse assunto, ele foi dado no 9º. Esse assunto foi falado no 1º. Esse assunto foi falado no 2º. Ô, minha bênção, já comecei a oração. Agora a senhora termina, Gabi. Vai, bênção. Termina a oração, minha amada. Aleluia! Mas é um assunto que realmente cai, gente cai matando no vestibular. E globalização é interessante que tem um conceito próprio que eu vou ler para vocês aí. Uma grande família assim vira zorra total quando rola um auê. Da novela e Jornal Nacional, vale a pena ver de novo no Globo Rural. O radar e a Globo no mar e as estrelas vão dar um bom dia ao Brasil. É fantástico ver o Faustão, o Jô e o Didi juntos nunca. Não, pare, pelo amor de Deus, pare. Globalização não tem nada a ver com a Globo, não, encerra. Oxe, tem nada a ver isso aí, não. Processo econômico, social e cultural e etc., que estabelece uma integração entre países e pessoas do mundo. Através deste processo, as pessoas e os governos e as empresas vivem numa constante interdependência econômica. Na verdade, esse processo prioriza uma padronização do consumo e das ideias por todo mundo. A globalização nada mais é que uma padronização do consumo. É você pegar o mundo e tornar como se fosse uma cópia, as pessoas uma da outra, os países um do outro. Essa interdependência que a globalização ela cita, essa interdependência que está aí no texto, ela não é só econômica, ela é cultural também, muito em função das trocas culturais que nós temos. Muitas vezes estamos no Brasil, mas praticando uma forma de falar americana, uma forma de falar europeia, uma forma de falar de outro continente como a Europa, entendeu? Nós importamos uma mania da Ásia, como por exemplo, aquelas danças, né? Aqueles grupos de K-pop que os adolescentes viajam muito. Então, assim, realmente essas trocas acontecem o tempo todo. E a globalização é isso aí. Com relação a essa interdependência, nós estamos vivendo uma problemática nesses tempos de pandemia. Eu não sei se vocês sabem, mas assim, a maioria das coisas que nós precisamos para combater o coronavírus, em especial os artigos de primeira necessidade, como a máscara, como também os respiradores para se colocar nos leitos de UTI, a maioria deles são fabricados na China. Veja mesmo, um Brasil, um país enorme desse, não tem uma produção de máscara em larga escala, não tem uma produção de respiradores mecânicos em larga escala.
Por quê? O Brasil, ele vai procurar produzir aquilo que a população precisa. Aí você fala, Caladão, a população brasileira não precisa de máscara, não. Precisa, mas não numa quantidade que tenha que ter produção industrial em larga escala. Lembre-se, esse negócio de poluição, esse negócio de disseminação de vírus, isso é muito da Ásia. E a China, como vive na Ásia, a China, como pertence ao continente asiático, ela domina todas as ações com relação à produção dessa questão da máscara. E os respiradores também. Aqui no Brasil, por exemplo, só tinha 4 empresas que faziam esses respiradores e uma produção bem baixinha. Quando aconteceu essa crise do coronavírus, que o mundo inteiro saiu em busca dos respiradores, todo mundo foi comprar a China, inclusive o Brasil, porque a indústria brasileira ela não estava dando vencimento aos pedidos que eram feitos aqui. Logo, a gente tinha que buscar na China, o que não deu muito certo, né? Que o governo fez, tem que fomentar a produção aqui também. Ou seja, esse lance de interdependência econômica, interdependência de produtos, fez com que os países ficassem relaxados e não ter todos os produtos da sua necessidade sendo fabricados nas suas próprias terras. Ou seja, por exemplo, tecnologia. A tecnologia, a nossa, é toda ela produzida na Zona Franca de Manaus. Computadores, celulares, tablets, mas nenhuma empresa é brasileira. A maioria das empresas são asiáticas, ou seja, a tecnologia vem da Ásia, é trazida para o Brasil. Nós não temos empresas de tecnologia nessa área. Dependemos dos asiáticos, dos europeus, dos americanos, para ter muitas vezes um simples celular. Como também eles precisam de nós brasileiros com relação aos artigos do primeiro setor, como a soja, como o milho, como o feijão, como a laranja, como o trigo. Então rola essa interdependência econômica. Nós somos especialistas em determinado ramo do mercado e os outros países especialistas em outros ramos. E aí rola essa questão das trocas econômicas tão falada, essa interdependência econômica tão falada pelo processo de globalização. Tá ok? Tranquilo? Então já saquem, padronização do consumo. Esse é o principal mote, é a principal lógica do processo de globalização. Vamos passar aqui o slide, gente. Aí você pergunta, Caladão, tu desse a introdução todinha de globalização, falando de tecnologia. Logo, eu posso dizer que a tecnologia é a partir da tecnologia que inicia a globalização? Não. A questão da tecnologia, eu posso dizer que é uma segunda fase do processo de globalização. Mas o início da globalização vem um pouquinho atrás. Lembra quando eu falei de padronização do consumo, difusão dos hábitos culturais e alimentares pelo mundo? Lá atrás, no final da Idade Média, para o início da Idade Moderna, nós tivemos o processo de grandes navegações. Na história, o processo de grandes navegações foi o seguinte, como até está na imagem aí. Portugal e Espanha, eles se lançaram a princípio ao mar, saíram da Europa, né, em busca de metais preciosos, ouro e prata, como também de novas matérias-primas. Eles se lançaram ao mar em busca de novos lugares, de novas terras que pudessem possibilitar a eles o ouro, a prata e novas matérias-primas. Quando os portugueses e os espanhóis saíram da Europa, chegaram na África, saíram da Europa, chegaram na América do Norte, saíram da Europa, chegaram ao Brasil,
Tudo que tinha na Europa, eles trouxeram para o Brasil, para a América do Norte, para a África, e tudo que tinha nesses continentes, eles levaram também para a Europa. Então aconteceu o que aí? Uma troca. O que tinha na Europa passou a ter no restante do mundo, e o que tinha no restante do mundo passou a ter na Europa. Para vocês terem uma ideia, a nossa comida, a comida brasileira, né? E ainda lembro que eu comentei com alguns no início do ano, nós ainda vamos fazer esse ano o trabalho de globalização, porque se tem um ramo da geografia ou um ramo do estudo da vida, vamos dizer assim, que o processo de globalização ele é indissociável, é a questão da culinária, e nós vamos fazer um trabalho com relação a isso. Olha só, é feijoada, é estrogonofe, é chu, é cuscuz recheado. Jesus, aleluia! Isso é uma beijo do céu! Perceberam, não foi, criaturas de Deus? Terceiro ano de 19 arrebentou tudo aí no globalização. Trouxeram feijoada, estrogonofe, munguzá, cuscuz recheado, fast food, tiraram maior onda e agora vamos fazer novamente. Assim que as aulas voltarem, vai ser caladão e o terceirão de 2020 arrebentando tudo aí no globalização. De 180 eu vou para 220 da nossa culinária brasileira existe uma mistura enorme. Nós consumimos produtos tipicamente asiáticos. Vou dizer um para vocês agora. O arroz, tão consumido diariamente, ele é um produto asiático. O feijão, o nosso feijão de cada dia, é um produto da América Central. A massa, ela é lá da Europa, o macarrão, a massa que nós usamos. A farinha que nós gostamos tanto é de produção indígena. Se eu vou colocar uma linguicinha, um pedaço de carne de porco, uma coisa ou outra no feijão, eu já monto aí uma feijoada e eu já trago um costume africano. Se eu for usar um colorau, um cominho, um açafrão, uma pimenta, eu já trago um costume indiano. Então você nota, eu montei aqui um prato com arroz, feijão, espaguete e os temperos, e montei um prato praticamente internacional. É por isso que eu digo, as grandes navegações, por meio dessas trocas comerciais, fomentou e muito o processo de globalização. Ô Caladão, mas como assim fomentou o processo de globalização? Porque o processo de globalização nada mais é do que padronização do consumo. Se eu estou dizendo a vocês que durante as grandes navegações, o que era consumido na Europa passou a ser consumido no Brasil, e o que era consumido no Brasil passou a ser consumido na Europa, é porque houve uma padronização. E não só culinária, não só alimentar, eu vou além. A miscigenação de pessoas. Lembrem-se, aqui no Brasil só viviam os índios. Os brancos vieram da Europa. A população negra veio da África, que foram os africanos. Quando juntou esse pessoal todo aqui, o que é que surgiu? O povo brasileiro, que a gente sempre comenta e brinca na sala de aula, que a maior característica do brasileiro é ter característica nenhuma. O povo brasileiro não tem outro no lugar, no mundo não tem ninguém parecido com o brasileiro, porque ele se parece com todo mundo e não se parece com ninguém ao mesmo tempo. Olhe, o brasileiro é show de bola, só quem entende o brasileiro é a NASA. Talvez nem a NASA entenda o povo brasileiro. Outro dia eu estava vendo nas redes sociais, o camarada pegou uma embira de um pé de mato, pegou uma quenga de coco e fez uma máscara. Olha para aí, uma máscara com a quenga de coco. É brincadeira um negócio desse. A turma tá fazendo máscara de pano, máscara descartável, máscara de PET, agora de quenga de coco só existe no Brasil mesmo. É por isso que eu digo, é um povo abençoado por Deus e bonito por natureza. Esse é o povo brasileiro. Segundo nessa lógica, eu trago uma outra pergunta. Quando isso começou? Note,
Eu trouxe o primeiro, quando isso começou, é uma primeira fase da globalização, uma fase rudimentar, e depois da explicação, eu trago a mesma pergunta, quando isso começou, sendo que agora, com a conjuntura diferente, se lá tinha embarcações, tinha ouro e prata e tinha novas matérias-primas, o que é que vai ter aqui agora? Computadores e o advento da internet. Muitos especialistas, eles ligam o surgimento da globalização com um aparato tecnológico, porque a globalização, além de padronizar o consumo, além de difundir hábitos alimentares e culturais, ela também diminui as distâncias. A globalização ela é impressionante, que eu não preciso, por exemplo, ir até o Japão para ver uma pessoa que está lá. Eu não preciso ir no Japão para conversar com uma pessoa que está lá. Eu posso fazer isso simplesmente pelo telefone, eu posso fazer isso simplesmente pelo WhatsApp. Se eu quiser eu passar um recado, ainda os mais retrógrados usam o e-mail. Veja mesmo, mandar um e-mail para se comunicar ficou um passo já rudimentar. Hoje em dia a comunicação é em tempo real. Essa comunicação em tempo real nunca foi tão presente também nesses momentos de coronavírus. Então, gente, o computador, o celular, o tablet, ele teve uma função muito, foram elementos muito importantes nessa segunda fase do processo de globalização. Até porque a internet ela aproxima as pessoas de um ponto de vista, mas também ela começa a distanciar quem está perto. Eu não sei se vocês percebem. Comparem comigo, acompanhem comigo essas duas frases que eu vou falar. A internet ela aproxima quem está distante e distancia quem está perto. Também tem essa problemática aí. Quantas vezes nós não chegamos em casa, nós não falamos com a esposa, nós não falamos com o filho, com o pai, com a mãe, chegamos em casa cansado do trabalho, tomamos banho, muitas vezes nem sentamos à mesa para tomar café, mas não esquecemos do bom e velho WhatsApp, do bom e velho Instagram. Então, realmente, a internet tem toda essa problemática.
o vídeo ele ilustra muito essa questão aí do distanciar quem está perto. A rede social ela serve para isso. Ela serve para mostrar uma felicidade que você não tem, mostrar um poderio financeiro que você não tem, mostrar uma alegria que talvez você não esteja nem vivendo. Mas a rede social é isso, ela vive também de aparências. E esse final para mim é marcante. As pessoas estão tão presas ao computador, ao celular, à tecnologia, que caem no abismo e nem percebe. Isso que deve ser o afundar na internet, que as pessoas tanto falam. Aí você fala, Caladão, a internet ela é ruim? Não. A internet ela é muito boa, agora você tem que saber navegar nela. Se você não souber, você vai afundar, porque ela tem contextos bons e também tem contextos ruins. É necessário ficar atento a isso aí. Bom, mais um slide aqui com relação a essa parte da globalização ligada à tecnologia. Eu trouxe uma série de computadores. Vejam como essa ferramenta ela surge bem grande aqui nessa primeira foto do lado esquerdo aí de vocês. Isso é um computador, as pessoas estão dentro dele como se fosse uma sala, como se fosse uma casa. Depois eles vão diminuindo de tamanho, eles ganham um teclado, eles ganham cores, depois a CPU, que é aquela caixa que tinha, ela sai, lança-se o notebook, do notebook passa para o tablet, do tablet vem para o telefone, vem para o relógio. À medida que o tempo foi passando, os aparelhos eles foram se modificando. E eu me arrisco a dizer, eu acho que quanto menor for, talvez mais tecnológico ele seja. Isso aí é o contexto da tecnologia. A tecnologia está presente em tudo nas nossas vidas. Foi-se o tempo que o celular ele só era para fazer ligação, fazer e receber. Hoje o celular é nosso tocador de música, hoje o celular é nossa filmadora, hoje o celular é o nosso computador, né? A gente só não gosta muito de assistir filme por eles. Eu particularmente não gosto. Por quê? Eu jogo na televisão. A televisão já pega a internet e não precisa nem de cabo. As televisões smart pega a internet por meio de Wi-Fi. É uma tecnologia muito grande. Tem hora que eu fico impressionado. Lorenzo, o meu menino, o caladinho. Vem aqui, Lorenzo. Vem aqui, pessoal do Colégio América, te conhecer. Esse rapazinho aqui, ó. Que papai ama tanto. Lorenzo mesmo, tem momentos que ele tá na televisão assistindo, jogando no celular e ainda catucando o notebook. É uma brincadeira. 3 aparelhos, uma criança de 7 anos usar, é porque realmente ele já nasceu na era da globalização. Bom, gente, eu usei esse período todo, essa aula de hoje, para a gente dar uma introdução à globalização, uma introdução à globalização vista no segundo momento da tecnologia e a globalização vista no primeiro momento das grandes navegações. Um ponto de vista histórico e um ponto de vista tecnológico a respeito do contexto da globalização. Nas próximas aulas avançaremos mais nesse sentido aí. Beleza? Beijo do Caladão, valeu!